Imagine acordar um dia e perceber que tudo que você planejou, tudo que parecia certo, simplesmente desmoronou. Talvez você tenha perdido algo que considerava essencial, um emprego, um relacionamento, um sonho. E no meio desse turbilhão, surge a pergunta que parece ecoar na alma: por que, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? É nesse silêncio, nesse momento em que o coração busca respostas e não encontra, que nasce a sensação de desamparo. Mas e se eu te disser que mesmo quando você não entende o porquê, Deus continua escrevendo a sua história com propósito? E que, ainda que você não veja agora, existe um caminho sendo preparado para que tudo isso faça sentido? A verdade é que todos nós já passamos por períodos assim, em que a vida parece injusta e a dor parece grande demais para ser compreendida. A Bíblia não ignora esses momentos. Pelo contrário, ela nos mostra que até os homens e mulheres mais próximos de Deus viveram dias de confusão e lágrimas. Um exemplo profundo é o de José, filho de Jacó. Em Gênesis 37, vemos um jovem que sonhava alto, mas que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e jogado em uma prisão injustamente. Você consegue imaginar o que ele sentiu? Sozinho, esquecido, sem entender por que Deus permitiu aquilo. Mas, anos depois, em Gênesis capítulo 50 versículo 20, quando José se reconcilia com seus irmãos, ele diz: "Vocês planejaram me fazer o mal, mas Deus o transformou em bem, para salvar a vida de muita gente." José não sabia no momento, mas cada lágrima, cada injustiça, estava construindo algo muito maior do que ele podia imaginar. E talvez a sua vida esteja em uma fase semelhante. Parece que tudo está desmoronando, e a sensação é de que Deus se esqueceu de você. Mas saiba, Ele não se esqueceu. Isaías capítulo 55 versículos 8 a 9 nos lembra: "Os meus pensamentos não são como seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus." Essa é a promessa de que, mesmo quando não conseguimos entender, existe um propósito superior sendo desenhado. Às vezes, entender isso pode ser como olhar para o avesso de um bordado. Sabe quando vemos o verso de um bordado e tudo parece confuso, cheio de linhas soltas e sem forma? É só quando viramos o tecido que vemos o desenho completo. Assim é com o agir de Deus. No meio da dor, vemos apenas as linhas soltas, mas Ele está formando um quadro perfeito, mesmo que ainda não possamos enxergar. Lembro-me de uma amiga que passou por um divórcio muito doloroso. Ela me dizia constantemente: "Eu não entendo por que Deus deixou isso acontecer, eu não consigo ver futuro nisso." Foram meses de lágrimas, de dúvidas, de noites longas. Mas com o tempo, ela percebeu que aquele fim foi também o começo de um processo profundo de cura e amadurecimento espiritual. Hoje, ela ajuda outras mulheres que passam pelo mesmo, e sempre repete: "Eu não entendi no início, mas agora vejo como Deus usou a minha dor para gerar propósito." E talvez você esteja no meio desse caminho, sem forças, apenas tentando sobreviver a cada dia. Deixe-me te lembrar das palavras de Romanos capítulo 8 versículo 28. Sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com seu propósito. Não é que tudo o que acontece seja bom, mas Deus transforma até o que é doloroso em algo que vai cooperar para um bem maior. Se hoje o seu coração está pesado, aqui vai um passo simples que pode te ajudar a descansar no propósito de Deus. Entregue o seu amanhã a Ele. Não precisa ter todas as respostas, nem entender tudo agora. Apenas confie. Ore, ainda que com poucas palavras, dizendo: "Senhor, eu não entendo, mas eu confio." Essa entrega é como soltar um peso que você não pode carregar sozinho. E quando vier o desânimo, lembre-se do que está escrito em Salmo capítulo 34 versículo 18. "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão desanimados." Você não está sozinho nessa caminhada, e mesmo que o mundo não veja suas lágrimas, Deus as recolhe e as transforma em sementes de um novo tempo. Por isso, eu quero te encorajar a fazer algo hoje. Tire um momento para conversar com Deus, fechar os olhos e simplesmente dizer: "Deus, eu confio em Ti, mesmo sem entender." Faça isso como um passo de fé, não como um ritual,
mas como uma conversa com aquele que te conhece melhor do que ninguém. E se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Deixe aqui nos comentários o que você está entregando para Deus hoje, e vamos orar juntos, fortalecendo uns aos outros. Inscreva-se para continuar recebendo palavras que vão te lembrar diariamente: você não está sozinho, e o propósito de Deus é sempre maior que a dor do presente.